Imagine acordar depois de 5 anos em um profundo coma, cercado por rostos felizes. No entanto, ao abrir os olhos e ver sua mãe, o que deveria ter sido um reencontro emocionante, se transformou em um grito aterrorizante. Ele implorou para que ela se afastasse, e o que ele revelou ao médico sobre essa mulher vai deixar você sem palavras. Thomas e Linda eram um casal perfeito, vivendo uma vida tranquila e cheia de amor, até que um pesadelo inesperado invadiu seu lar. Seu filho Dave começou a sofrer dores de cabeça insuportáveis, noites de insônia e cansaço extremo. Acompanhe essa história de viradas inesperadas, cheia de segredos que você jamais imaginaria. Alguns dias depois, seu estado piorou e seus pais o levaram às pressas para o hospital. Alguns dias depois, Dave foi diagnosticado com encefalite, inflamação dos tecidos ativos do cérebro, causada por uma infecção ou resposta autoimune. Apesar dos cuidados adequados, o estado de Dave não melhorou. Muito em breve, ele perdeu a mobilidade. Os dias se passavam, seu estado piorava e ele entrou em coma. Thomas e Linda estavam arrasados. Infelizmente, tudo o que podiam fazer era assistir seu filho deitado impotente na cama do hospital. Linda não conseguia entender por que essa tragédia aconteceu com seu filho. Antes ele era enérgico e saudável, e agora, de repente, estava em coma. Tudo isso a abalou profundamente, tanto física quanto emocionalmente. Ela começou a perder peso, e também o interesse nas atividades que antes lhe traziam alegria. Thomas, por outro lado, continuava otimista. Ele se encontrou com vários médicos e consultores, na esperança de encontrar uma solução para o problema de seu filho. Infelizmente, todos os seus esforços foram em vão. Meses se passavam, mas Dave permanecia em estado vegetativo. Ele tinha apenas 7 anos, mas estava enfrentando dificuldades que a maioria dos adultos não enfrentaria nem ao longo da vida. Enquanto o casal ainda esperava que tudo melhorasse, o médico chamou ao seu consultório e disse que o menino permaneceria em coma até o fim de sua vida. O que é pior, ele lhes disse que nada mais poderia salvar Dave e recomendou que o levassem para casa e esperassem por um milagre. Você já sentiu impotência? Aquele momento terrível em que você não pode salvar seus entes queridos, mesmo que deseje desesperadamente. Foi exatamente o que os pais de Dave sentiram, quando ouviram as palavras do médico. Sem outra opção, eles levaram o filho para casa e cuidaram dele. 5 anos depois, Dave tinha 12 anos, o que significava que ele passou 5 anos de sua vida nesse terrível estado. Ainda havia esperança para ele? Todos se perguntavam. Apesar de tudo isso, Thomas não perdeu a esperança e continuou a cuidar de seu filho. Todas as manhãs ele cantava para ele e acariciava seus cabelos com lágrimas nos olhos. Filho, se você pode me ouvir, preciso que você lute. Você é necessário para a mamãe e o papai. Por favor, continue lutando, meu menino. Nós te amamos tanto, repetia o pai. Infelizmente, Linda não era tão otimista quanto seu marido e se tornou uma sombra do que um dia foi. Ela não estava sendo produtiva no trabalho e foi demitida. Ela chorava de manhã e à noite, e se tornou agressiva com todos, especialmente com Thomas. Linda descontou sua dor e frustração nele. Certa noite, Thomas perdeu a paciência com ela. Falando em tom alterado, disse: "Você precisa se controlar. Você não é mais a mulher com quem eu me casei. Quando foi a última vez que passamos tempo juntos? Quando foi a última vez que nos sentamos à mesa?" gritou ele. Sim, eu mudei. Isso é o que acontece quando seu filho fica 5 anos em coma. Eu odeio isso. Eu odeio minha vida. Estou cansada, gritou Linda em resposta. Um dia, eles foram um casal amoroso e alegre. Eles entendiam um ao outro, mas desde que a saúde de Dave piorou, eles brigavam constantemente. Às vezes iam para a cama, sem dizer uma palavra um ao outro. Logo Linda começou a sentir repulsa por seu próprio filho. Ela sentia que a doença dele estava roubando a alegria e a felicidade que um dia existiram em sua família. Porque ele simplesmente não acorda. Será que ele não sabe como dói sentar e esperar,
perguntava ela ao marido. Certo dia, Linda estava sentada na cama relembrando. Ela pensava nos dias em que eles saíam de férias juntos e andavam de mãos dadas. Ela lembrava as risadas, as lágrimas de alegria, mas agora tudo isso havia desaparecido. E tudo por causa de Dave. Naquele momento, ela desejou poder voltar no tempo. Estava cansada de chorar, de esperar e de ter esperanças. Ela queria que seu filho acordasse logo. Ela estava exausta de tudo aquilo. Com esses pensamentos, Linda perdeu o controle de suas emoções, então pulou da cama e foi até o quarto de Dave. Ela olhou para ele com desprezo, e com lágrimas nos olhos, disse palavras horríveis ao seu querido filho. Se ao menos ela soubesse que essas palavras o desmotivariam. Se ao menos ela soubesse, teria se arrependido de todo o coração mais tarde. Após dizer essas palavras, Linda correu para o seu quarto e chorou até não aguentar mais. Ela até jurou nunca mais entrar no quarto do filho. Mas, certa noite, Linda novamente perdeu o controle de si mesma e tentou tirar a própria vida. Isso dói tanto. Estou cansada, disse ela ao marido depois que ele a impediu de se machucar. Durante esse período difícil, Thomas esteve ao lado de sua esposa e frequentemente lhe oferecia conselhos. O caminho para um final feliz nem sempre é fácil, mas tudo pelo que vale a pena lutar, definitivamente vale o esforço. Então, vamos continuar lutando. Infelizmente, o estado mental de Linda continuou a se deteriorar, levando Thomas a tomar a difícil decisão de levá-la ao hospital. Lá, ela foi internada para receber cuidados intensivos. Sob a orientação de um psicólogo experiente, Linda iniciou um processo profundo de terapia, que a ajudou a confrontar e lidar com seus traumas e emoções reprimidos. Com o tempo e muita paciência, ela começou a reencontrar sua força interior. Esse tratamento a estabilizou emocionalmente e proporcionou uma nova perspectiva sobre a vida. Aos poucos, Linda recuperou o equilíbrio, e seu relacionamento com Thomas floresceu novamente, reacendendo a chama da paixão, que antes parecia perdida. Com uma nova visão de si mesma e da vida, Linda conseguiu um novo emprego, onde se dedicou com renovado vigor, determinada a aproveitar essa segunda chance de recomeçar. Linda e Thomas se apoiaram mutuamente, e nunca perderam a esperança de que seu filho se recuperaria. Não importava se passaria um dia ou 100 anos, até que Dave saísse do coma. O casal contratou uma babá chamada Rosa, que cuidava de seu filho. Rosa também era uma amiga da família e cuidava bem de Dave. Alguns meses após Rosa começar a trabalhar com a família, algo incrível aconteceu. Rosa estava limpando o quarto de Dave, quando de repente, ouviu um som fraco. "Quem está aí?" perguntou ela, mas ninguém respondeu. Alguns segundos depois, ela ouviu o mesmo gemido, mas só então percebeu que os sons vinham de Dave. Ela correu até ele e, alguns segundos depois de chegar ao lado do menino, ele tentou falar, abriu os olhos e logo os fechou novamente. Ao ver isso, Rosa gritou com todas as suas forças. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo, e estava fora de si de tanta alegria. Assim que os pais chegaram, Rosa, ainda emocionada, contou tudo a eles, e eles correram para o quarto de Dave. "Filho, você está aí?" perguntou Linda, e naquele momento Dave abriu os olhos, olhou para ela e os fechou novamente. O casal não podia acreditar no que via. Sem perder tempo, levaram o menino às pressas para o hospital. Os médicos aplicaram intravenosas e outros medicamentos de suporte. Algumas semanas depois, ele finalmente conseguiu falar, e foi então que algo inesperado aconteceu. Assim que Dave viu sua mãe, ele gritou e pediu que ela fosse embora imediatamente. "Filho, sou eu, sua mãe", disse Linda, mas Dave gritou ainda mais alto e ordenou que ela saísse. Thomas correu até a esposa, a abraçou e a levou para fora do quarto. Dave e o médico eram os únicos no quarto, então o médico, cuidadosamente, perguntou por que ele não queria ver sua mãe. A resposta do menino foi assustadora. "Minha mãe me odeia, e agora eu também não a amo", disse o menino. Em seguida, ele contou ao médico que, enquanto estava em coma,
estava consciente de tudo o que acontecia. Mamãe me odiava e queria que eu morresse, para que ela e papai pudessem ser felizes novamente, confessou ele ao médico. O médico contou a Thomas e Linda tudo o que seu filho havia dito. Ao ouvir as palavras do doutor, os olhos de Linda se encheram de lágrimas, e ela amargamente se arrependeu de suas palavras. Ela estava tão envergonhada de olhar nos olhos do filho. Então, todas as manhãs, ela enviava a ele cartões feitos à mão, com a palavra "desculpe". Depois de fazer isso por uma semana, ela decidiu se desculpar pessoalmente. Ela e Thomas foram juntos e pediram perdão ao filho. Thomas também explicou que Linda não queria dizer nada daquelas palavras, apenas que naquela época ela estava passando por momentos muito difíceis. Dave se aproximou da mãe, com lágrimas nos olhos, e disse: "Mamãe, eu te perdoo." Depois, ele agradeceu aos pais pelo apoio que eles lhe deram nos últimos anos. Um mês depois, Dave recebeu alta do hospital. Ele ainda não conseguia andar, então foi colocado em uma cadeira de rodas, mas os médicos garantiram a ele que logo voltaria a andar. Os pais de Dave deram a ele todo o apoio necessário. E mais uma vez, eles eram uma família feliz. Após o perdão e a recuperação emocional da família, uma reflexão maior começa a surgir. Nos momentos mais difíceis de suas vidas, Thomas e Linda perceberam que há coisas que estão fora de seu controle, como a doença de seu filho e o longo tempo de coma. No entanto, algo muito importante estava ao seu alcance: a forma como reagiriam a essa situação devastadora. Assim como os sábios estoicos ensinavam, não podemos mudar os eventos que nos atingem, mas podemos mudar nossa perspectiva sobre eles. Thomas demonstrou uma incrível força interior, mantendo a esperança viva e apoiando sua esposa e filho, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele entendeu que, às vezes, a maior batalha não é contra as circunstâncias, mas contra nós mesmos. O estoicismo nos ensina a aceitar a dor, sem sermos consumidos por ela, a agir com sabedoria em meio à adversidade, e a encontrar paz mesmo no caos. Linda, após sua jornada de sofrimento e arrependimento, aprendeu o valor da resiliência emocional. Sua história nos lembra que, como seres humanos, estamos sujeitos a falhas, mas é o reconhecimento de nossos erros e a busca pelo perdão que nos fortalece. Ao fim de tudo, essa família mostrou que a verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na coragem de enfrentá-los e seguir em frente. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não são as coisas que nos acontecem, mas a nossa opinião sobre elas que nos aflige. E foi essa mudança de visão que, no final, trouxe paz e unidade a esta família. Queridos espectadores, o que vocês acharam dessa história? Compartilhem suas opiniões nos comentários. E se você gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.